Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O objetivo do nosso canal é trazer toda semana um tema importante e aplicável para você que trabalha com o movimento, que trabalha com o método Pilates ou gostaria de iniciar a sua formação no método. Se você tem acompanhado o nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar com seus amigos e também deixar o seu like em nossas aulas. Só assim nós vamos conseguir atingir o maior número de profissionais que trabalham com o movimento. O tema da aula de hoje é Pilates terapêutico, na busca da função. Então, um termo que tem sido muito utilizado principalmente de uns 10 anos, 10, 15 anos para cá, é o termo de treinamento funcional. Então, o que realmente quer dizer treinamento funcional e como eu posso treinar a função do meu aluno dentro da aula de Pilates? Então, os livros que eu peguei aqui como base para preparar essa aula para vocês é o Pilates, é o Exercício Terapêutico na Busca da Função, que é um livro bem interessante que traz tanto um pouco de avaliação funcional e também os exercícios que podem ajudar a melhorar a função. E outro livro que é até mais conhecido são os exercícios terapêuticos da Kisner, Caroline Kisner. Então esse livro ele tem uma nova edição, ele tá maravilhoso, com uma capa dura, achei assim ele fantástico. Então é um livro que quem trabalha com pessoas que precisam melhorar o seu desempenho funcional, esse livro, na minha opinião, é chave para esse professor. Então, quais são os benefícios que nós temos com a prática do método Pilates? Então, eu tenho uma estabilização da coluna vertebral, eu consigo ganhar um maior equilíbrio muscular e corporal, eu tenho uma harmonia entre as cadeias musculares, meu aluno consegue ganhar consciência corporal, ou seja, melhorar o seu controle motor. Eu tenho uma melhora da funcionalidade, da força e da resistência muscular e eu tenho um ganho também mental, que é a diminuição do estresse e uma sensação de bem-estar, né, que é muito importante hoje em dia, que as pessoas estão mais ansiosas e mais estressadas. Então, o método Pilates ele tem um imenso potencial para promoção de saúde, para prevenção e também para reabilitação. Nesse momento, nós vamos focar mais na promoção e prevenção da saúde, que é uma área incomum entre os profissionais de educação física e fisioterapeutas. Então, quando eu penso no Pilates terapêutico, assim como nos exercícios terapêuticos, eu penso em obter modificações significativas no desempenho funcional e na incapacidade, ou seja, na prevenção, na promoção e eu também posso usar na reabilitação. Então, eu preciso, para que eu consiga ter essas modificações significativas no desempenho funcional e na incapacidade, por exemplo, de um aluno que não consegue mais levantar e sentar sem a utilização de membro superior, ele precisa apoiar a mão para levantar e sentar, que é uma função de atividade diária. Então, eu preciso ganhar força nesses membros inferiores, no tronco, para que ele consiga desempenhar essa função novamente. Então, para isso, eu preciso entender o que é função, o que é disfunção, para eu conseguir tanto prevenir que isso aconteça, quanto promover a saúde desse indivíduo. Então, função é a habilidade de agir de forma independente, seja em casa, no trabalho, na comunidade ou durante as atividades de lazer, de recreação, e também depende de uma função física, de uma função psicológica e também social.
Então, função vai muito além de você pensar nas articulações do corpo. Vai muito além disso. Eu preciso que esse indivíduo consiga ter autonomia nesses ambientes e que consiga desempenhar essas funções, tanto fisicamente quanto psicologicamente e social. Então, vários aspectos da função englobam áreas de desempenho diversas, mas essas áreas estão interrelacionadas. Então, para que eu consiga desempenhar a função de ficar o dia inteiro na frente do computador, sem ter dor nas costas, ficar dando aula o dia inteiro, sem ter dor nas costas, nas pernas, lavar uma louça como atividade diária na nossa casa, ou desempenhar, né, a minha função como atleta de futebol, crossfit, vôlei, eu preciso do desenvolvimento dessa função em todos esses aspectos que eu falei anteriormente. Então, o que seria um treinamento funcional? Seria uma classificação de exercícios que envolvem treinar o corpo para atividades realizadas na vida diária, sejam atividades em casa, no trabalho, no lazer ou atividades profissionais como atletas. Então, eu preciso dar capacidade para que essas pessoas desempenhem bem essas atividades de vida diária com o menor sem dor, né, com o seu potencial máximo de funcionalidade. Então, a origem do treinamento funcional é a reabilitação de pacientes com disfunção de movimento, que tem como objetivo integrar tarefas e práticas específicas de um contexto, né, seja ele domiciliar, laboral ou até mesmo na minha prática como atleta, por exemplo, visando essa independência funcional e também o mínimo de lesão e de dor para desempenhar essas funções com o potencial máximo de funcionalidade. Então, funcional, sempre que a gente pensa em treinamento funcional ou treinamento da função, parece ser coisas distintas, né? E na realidade, quando eu penso em funcional, eu estou pensando, é muito mais do que movimentos multidimensionais, movimentos combinados, mas movimento que vai trazer esse aluno, né, para o contexto na qual a atividade irá ocorrer. Então, toda funcionalidade ela está dentro de um contexto, seja domiciliar, nas atividades de vida diária, seja no meu trabalho ou seja no meu desempenho em atividades de lazer ou até mesmo atividades como atleta, né? Então, não existe uma entidade de treinamento funcional, isso não existe. O que existe é um movimento esportivo ou de vida, de atividade de vida diária, que nós queremos aprimorar com esse treinamento. Então, ele tem que estar relacionado com um contexto. Quando eu penso em função, eu tenho que ter então todas essas áreas interrelacionadas para que eu consiga desempenhar bem uma determinada função, seja em qual contexto for. Então, eu preciso de um bom desempenho muscular, eu preciso de controle neuromuscular, de coordenação intramuscular e entre os músculos também. Eu preciso de ter estabilidade, eu preciso de ter equilíbrio e também um controle postural, além de mobilidade e flexibilidade, e eu preciso de base, né, de um sistema de base para desempenhar isso tudo, que é o nosso sistema cardiopulmonar, né, de resistência, para que eu consiga desempenhar todas essas atividades interrelacionadas dentro de uma função pré-determinada. Então, se eu estou, por exemplo, num ponto de ônibus, esperando um ônibus, eu vou ter que ter um bom desempenho muscular para ficar
em pé ou para correr atrás do ônibus, se isso for necessário, para entrar rápido dentro do ônibus. Eu preciso ter uma boa coordenação entre o meu corpo e entre os músculos, estabilidade, equilíbrio, mobilidade, flexibilidade, também essa resistência que vai me possibilitar, por exemplo, correr e chegar nesse ônibus a tempo. Uma coisa que nós temos que pensar como prioridade em um treinamento funcional ou da função é que a demanda dessa atividade ela tem que ser proporcional à capacidade do indivíduo de adaptação. Então, o meu aluno vem para o Pilates, eu vou dar uma demanda X, esse meu aluno tem essa capacidade para atender e se adaptar a essa demanda. Quando eu coloco uma demanda maior que a capacidade de adaptação, eu tenho um rompimento desse infinito. E com isso pode vir uma disfunção de movimento no primeiro momento, dor e futuramente algum tipo de lesão. Então sempre a demanda ela tem que ser proporcional à capacidade de adaptação do indivíduo. Então onde a gente vê muito essa quebra, né, normalmente são no desempenho de esportes, por exemplo, onde o atleta tem uma demanda, ou o indivíduo que pensa que é atleta tem uma demanda, né, aumentada nesse esporte e ele não tem a capacidade ainda de adaptar aquela demanda. Então sempre nós temos que pensar nesse equilíbrio, né, de demanda e capacidade de adaptação. Então, qual que seria a diferença do treinamento funcional elaborado pelo fisioterapeuta e pelo profissional de educação física? Na minha opinião, nenhuma. Os dois estão pensando na prevenção e na promoção de saúde. Aonde elas se diferem é que a prevenção e a promoção de saúde, elas são incomuns, né, entre a fisioterapia e a educação física, e a reabilitação, ela tem um primeiro momento que ela é do fisioterapeuta, mas depois eu preciso trazer essa pessoa de volta para o contexto, seja ele qual for. E aí o educador físico, profissional de educação física, ele entra porque todo indivíduo que sai da fisioterapia é recomendado que ele faça exercício físico. Então é importante esse papel também combinado do fisioterapeuta e do profissional de educação física. Quando eu vou elaborar então esse treinamento funcional para o meu aluno, seja no Pilates ou no treinamento funcional, ou na musculação ou em qualquer outra atividade, exercício físico, eu tenho que considerar que eu tenho músculos que são globais, que fazem o movimento, e que eu tenho músculos que controlam, né, o movimento articular, que são os músculos segmentares. Então esses globais são mais motores e esses segmentares são mais estabilizadores. Eu tenho músculos que são tônicos e músculos que são fásicos, né? Então eu tenho músculos que são mais de resistência, e eu tenho músculos que são mais motores, que vão ter essa contração mais fásica. E eu tenho músculos que são propensos à inibição, eles são propensos a cruzar o braço diante de uma atividade funcional, e músculos que são propensos também à inelasticidade, a ficarem mais rígidos. Então nós vamos ver aqui quais são esses músculos. Então os músculos que são mais propensos à inibição. Então pensando lá no tornozelo e pé, eu tenho os fibulares, tibial anterior e tibial posterior. Pensando no quadril, eu tenho o glúteo máximo, ele sempre tende a estar inibido. Isso não significa que ele está com uma certa inelasticidade. Inibição é aquele músculo que vai cruzar os braços diante de um movimento. Eu tenho os abdominais também que tendem a serem inibidos. Na cintura escapular eu tenho o serrátil anterior
que é um importante estabilizador da escápula, romboides, trapézios, fibras inferiores e os flexores profundos da coluna cervical, que estão anteriores à coluna cervical. E os músculos que são propensos à inelasticidade, a ficarem mais rígidos. Gastrocnêmio, lá na panturrilha, junto com o sólio, os adutores do quadril, isquiosurais, o reto femoral, psoas é um músculo que tende sempre a estar mais rígido, tensor da face lata, piriforme, e lá no tronco, eretor da espinha, né, que são aqueles eretores paravertebrais superficiais, quadrado lombar. Na cintura escapular eu tenho peitoral menor, trapézio, as fibras superiores, elevador da escápula, esternocleidomastoideo e também os escalenos. Então, esses músculos têm uma tendência a ficarem mais rígidos. E na parte 2 dessa aula, que será na próxima segunda-feira, eu vou passar para vocês os exercícios terapêuticos direcionados a essa musculatura que fica um pouco mais rígida ou fica inibida, tanto no tornozelo e pé, quanto na articulação do joelho e quadril, no tronco, cintura escapular e na coluna cervical e cabeça. Então, eu espero vocês na próxima segunda-feira para a gente ter a segunda parte dessa aula com os exercícios funcionais para realmente proporcionar para o seu aluno um treinamento da função. Uma boa semana a todos e espero você na próxima segunda com os exercícios funcionais.